Olá, bem-vindo ao Relaxando. Aqui você vai encontrar histórias para dormir, relaxar e descansar. Mas hoje a história tem um foco diferente e um toque especial. Hoje eu vou te convidar para ouvir uma história africana. E o surpreendente é que ela terá 3 finais. Um do conto original, o segundo final realizado pelo aluno Gabriel Cola, do 5º ano A, e o terceiro final foi criado pelo aluno João Rodrigues, do 5º ano B. Ambos os desfechos passaram por votações entre os próprios alunos, e esses 2 foram os desfechos eleitos. Tem uma ótima história. Espero que vocês se divirtam. E a história de hoje se chama Anansi e as Histórias do Deus do Céu. A aranha Cuacu Anansi, certa vez, vendo que não havia mais histórias para contar na terra, desejou comprar as histórias do Deus do Céu, Nyankompon, que este guardava numa urna feita de ouro. Para tal, fez uma imensa teia que alcançava até o céu. Lá chegando, foi ter com o rei, que morava num imponente palácio, cercado por conselheiros, com o chão repleto de pessoas imponentes que cercavam o rei em seu poderoso trono. Todos pararam ao ver Anansi, que apesar de ser famoso, nunca havia ido até o Deus do Céu, a quem depois de se curvar, disse que queria comprar as histórias. O Deus Céu riu muito, sem parar, e com toda a corte. Depois de dominar a própria hilaridade, disse: "O preço de minhas histórias, Anansi, é que você me traga a Onini, a grande jiboia, o zebo, o leopardo de dentes terríveis, Mimboro, as vespas que picam como fogo, e Miotia, o espírito que nenhum homem viu." Ao responder, pensava que Anansi ia desistir, mas ele apenas disse: "Pagarei o preço e juntarei a ele minha mãe Nizia." O rei novamente gargalhou e disse: "Oh, Anansi, como pode você, tão pequenino, pagar meu preço, onde tantos e tão poderosos reis preferiram desistir?" Anansi nada respondeu, apenas descendo por sua teia. De lá, caminhou até a sua casa, onde se avistou com a mulher Aso, e disse o que fizera. Depois de contar, perguntou: "Como posso agarrar Onini?" "Vá pegar um pouco de trepadeira e um galho de palmeira, e venha ao riacho onde ela toma banho de sol." Depois de providenciar tudo, ambos foram até o local. E lá chegaram e desataram a discutir furiosamente. "É maior do que ela", dizia Aso. "Você mente", retorquia Anansi. "É do tamanho dela." E ambos, sem se preocupar se Onini ouvia ou não, prosseguiam a discussão. Pouco tempo depois, a jiboia se aproximou, curiosa com as vozes que a incomodavam, e disse: "Que se passa? Por que discutem assim?" "Minha mulher disse que você é maior que esse galho de palmeira, e eu digo que não", falou Anansi. Onini sorriu, sua língua silvou e disse: "Vou me deitar nesse galho. Assim poderão ver quem está certo." E assim fez. Quando ela se estendeu em todo o seu tamanho, Anansi pegou o cipó de trepadeira e a amarrou bem apertado, levando-a para perto de uma árvore. Depois disso, começou a pensar em como pegar Mimboro, as vespas que picavam como fogo. Novamente, Aso disse a Anansi o que fazer. Assim, pouco depois, lá ia Anansi, com um pedaço de grossa folha de bananeira e uma cabaça com água do riacho, para junto da árvore onde as vespas descansavam. Lá chegando, esperou um pouco e, quando elas estavam distraídas, jogou sobre elas quase todo o conteúdo da cabaça e mais um pouco sobre a folha de bananeira. Foi uma algazarra e ele disse depois de uns minutos: "Vespas, está chovendo. Eu não tenho essa folha de bananeira, mas vocês estão sem abrigo e podem estragar as asas. Rápido! Entre nessa cabaça." E todo o enxame terminou por entrar naquele recipiente. Anansi, depois delas entrarem, colocou a folha de bananeira e tampou a cabaça. Indo de volta para casa, passou por acaso pelo riacho, onde o zebo costumava beber água. Teve uma ideia e cavou célebre uma cova funda. Depois,
Teceu uma teia bem forte no fundo do buraco, cobriu eles com folhas de árvores, levou a cabaça com Mimboro para a árvore onde Onine estava amarrada e foi para casa. No dia seguinte, Ozebo estava preso na teia e ele levantou o leopardo com a ajuda de uma corda. Depois o prendeu junto com Mimboro e Onine. Enquanto isso, ia pensando como agarrar Miotia, o espírito que nenhum homem nunca havia visto. Depois de muito pensar, encontrou um galho de mimpingo que havia sido derrubado por um raio e teve uma ideia. Esculpiu uma boneca com muita habilidade, dando a ela a aparência de um ser humano. Depois disso, passou em casa e mandou Aso cozinhar o mais delicioso mingau de mandioca que ela sabia fazer. Feito tudo isso, colocou a boneca com uma tigela de cobre onde estava o mingau, em um lugar que sabia que Moatia vinha dançar, não sem antes passar, da cabeça aos pés na boneca, uma gosma pegajosa de uma árvore. Pouco depois, lá vinha Moatia dançando com muita intensidade e vigor, como só os espíritos sabem dançar, brincando com os outros espíritos seus amigos. Depois de toda essa algazarra, enquanto os outros iam embora, ele viu a boneca e o mingau, e sentindo o cheiro e com a fome apertando, foi pedir um pouco de comida. Boneca de madeira, poderia me dar um pouco de mandioca? Tenho muita fome. A boneca nada respondeu, e nem podia. Moatia, que era genioso como todos os espíritos, se enfezou e esbofeteou a boneca, ficando com a mão presa. Muito contrafeito e ainda zangado, Moatia disse: Se não me soltar, boneca de madeira, vou te dar outro tapa. Dito e feito. Dessa vez a mão esquerda ficou presa na resina gosmenta. Moatia ficou tão zangado que de novo tentou chutar a boneca, mas só conseguiu derramar o mingau que queria comer e ficar com os pés e as mãos presos. Depois disso, Anansi veio e levou Moatia para junto de Onine, Ozebo e Mimboro. Passou mais um dia, enquanto ele ia ter com sua mãe, para buscá-la e levá-la até o céu, onde ia dá-la como parte do pagamento pelas histórias. No outro dia, Anansi prendeu todos com força no saco que sempre levava às costas e, junto com a mãe, galgou a teia gigante que ia até o céu para chegar ao palácio de Nyankompon. Este estava numa festa com os outros deuses e, ao ver Anansi chegar, chamou seus amigos e disse muito alto: Vejam! Eis que vem Anansi, a aranha, de certo pequenino, mas com astúcia sem igual. Pois ele capturou Onine, a grande jiboia, Ozebo, o leopardo de dentes terríveis, Mimboro, as vespas que picam como fogo, e Moatia, o espírito que nenhum homem viu, além de me trazer sua velha mãe Nisia, como pagamento por minhas histórias. Reis e deuses tentaram antes comprar, mas nenhum deles conseguiu. De hoje em diante, presenteio Kuaku Anansi com minhas histórias que serão chamadas de Histórias da Aranha. E deu a Anansi a preciosa urna com novas histórias que ele levou para a terra. Segundo desfecho. Anansi, ao chegar no céu, entregou Onine, Ozebo, Mimboro e Moatia. Logo depois, o Deus do céu pergunta: Ótimo! Porém, onde está a sua mãe? Nervoso, ele responde: Eu não vou entregar a minha mãe. O rei, depois de rir muito, disse: Como eu esperava, você não é digno de obter as minhas histórias. Kuaku, quase sem esperanças, perguntou: Há outra maneira de conseguir histórias? Nyankompon responde: Sim, porém para conquistá-las você deve provar que é digno, respondendo-me 3 perguntas. Se você errar, você não vai sair ileso daqui. Anansi, sem pensar 2 vezes, aceitou. Então, o Deus do céu pergunta: Qual é a raiz quadrada de 25? Ele pensou e respondeu: É 5. Após ouvir a resposta, Deus do céu disse: Está correto. Vamos para a próxima pergunta. Qual é a terça parte do triplo de 17?
Após fazer as contas, ele responde: Já sei, é 17. O Deus do céu pensou na pergunta mais difícil que ele conseguia lembrar e fez: Você já se inscreveu no canal Relaxando por Fabi? A Nancy, gaguejando, respondeu: Sim! O rei, sabendo que ele estava mentindo, levantou do seu trono e, com o seu cajado, bateu na boca do estômago dele. Ele caiu no chão e estava quase desmaiando. Nyan Compon utilizou seus poderes para jogar um raio sobre ele. E quando o raio estava quase atingindo Kuaku, uma teia grudou no raio e puxou ele. Eles ficaram suspensos e, quando olharam para o lado, era Nizia, a mãe de Anansi, que arremessou o raio no Deus do céu, que caiu desmaiado no chão. Depois de derrotá-lo, eles conquistaram as histórias e Anansi passou a ser o novo Deus do céu. Terceiro desfecho. Anansi pegou as histórias e deu um soco em Nyan Compon. Ele saiu correndo na sua teia. Quando ele desceu, olhou para cima e viu que Nyan Compon estava indo atrás dele. Anansi, então, se escondeu e preparou uma armadilha perigosa. Pegou uma escada, 4 cordas e uma rede e levou Aso junto com ele e usou-a como isca. Foi correndo montar a armadilha e deixou Aso de isca. Ele ficou escondido. Quando Nyan Compon desce, ele anda sem parar, até que ele vê Aso e teve a ideia de capturá-la. Mas, quando ele ia pegá-la, a rede o prendeu. Depois, ele cai. Anansi aparece e dança na frente de Nyan Compon, o provocando. De repente, surge um convidado especial, o Vinícius, que se teletransporta. Pega uma luva e acaba batendo em Nyan Compon. Ele o leva para uma ponte que estava sem água embaixo e, sem pensar 2 vezes, o empurra de lá de cima. Nyan Compon morre e eles comemoram dançando e bebendo Coca-Cola. 2 convidados especiais surgem, Pikachu e Narutinho, e colocam uma música de rap do Minecraft para todos dançarem.